A história de Jeroboão I, o primeiro rei das tribos do Reino do Norte de Israel, é um relato fascinante, ao mesmo tempo, um aviso solene sobre os perigos do pecado e a justiça inabalável de Deus. Jeroboão começou sua jornada como um líder promissor, escolhido por Deus para uma grande obra. No entanto, sua história tornou-se um exemplo de como a desobediência e a idolatria podem corromper não apenas a vida de um indivíduo, mas também influenciar uma nação inteira. Ao explorarmos a vida e o reinado de Jeroboão somos confrontados com questões profundas sobre liderança espiritual, responsabilidade diante de Deus e a constante necessidade de buscar a fidelidade em meio às tentações do poder e da influência. Jeroboão foi o primeiro monarca das tribos do Reino do Norte de Israel. Ele iniciou sua trajetória como um jovem promissor, escolhido para uma missão significativa. A história de Jeroboão poderia ter sido uma de glória e bênção divina, mas transformou-se em uma narrativa de tragédia e advertência. Infelizmente, Jeroboão é lembrado na Bíblia como um exemplo de como a desobediência e a idolatria podem destruir não apenas a vida de uma pessoa, mas também impactar negativamente uma nação inteira. Assim, para muitos leitores da Bíblia, o nome de Jeroboão tornou-se sinônimo de apostasia e julgamento divino. A origem de Jeroboão. Jeroboão, um efraimita de origem humilde, era filho de Nebate e Zerua. Cresceu na tribo de Efraim, uma das mais influentes entre as tribos do norte, em um ambiente marcado por trabalho árduo e dedicação. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre sua família, exceto que sua mãe era viúva, o que sugere que Jeroboão enfrentou dificuldades desde cedo. Na vida adulta, Jeroboão destacou-se por sua diligência, habilidade e liderança. Reconhecendo essas qualidades, o rei Salomão o designou como supervisor dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés. Um dia, enquanto Jeroboão estava fora de Jerusalém, encontrou-se com o profeta Aías, o silonita. Aías, vestido com um manto novo, rasgou o manto em 12 pedaços e entregou 10 deles a Jeroboão. Esta ação simbólica representava a divisão iminente do reino de Israel. Deus havia decidido dividir o reino devido aos pecados cometidos pelo rei Salomão. Deus prometeu a Jeroboão uma dinastia firme em Israel, semelhante à promessa feita a Davi. Contudo, esta promessa de grandeza e estabilidade estava condicionada à obediência e fidelidade ao Senhor. A fuga para o Egito. A notícia da profecia de Aías, junto com a crescente influência de Jeroboão, chegou aos ouvidos de Salomão. Temendo uma revolta e a perda de parte de seu reino, Salomão decidiu eliminar a ameaça e procurou matar Jeroboão. Para escapar da ira do rei, Jeroboão fugiu para o Egito, onde encontrou refúgio com o faraó Sisaque. Esta fuga para o Egito marcou um período de exílio e preparação. Durante seu tempo no Egito, Jeroboão aguardou pacientemente o momento certo para retornar e reivindicar a promessa feita por Deus. Este exílio também pode ter sido um período de reflexão e fortalecimento, onde Jeroboão planejou seus próximos passos para cumprir a profecia de que seria o líder das tribos do Reino do Norte de Israel. A divisão do Reino de Israel e a ascensão de Jeroboão ao trono. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão sucedeu ao trono de Israel. No entanto, Roboão enfrentou um desafio imediato. As tribos do norte estavam insatisfeitas com as pesadas cargas impostas por Salomão nos últimos anos de seu reinado. Jeroboão, que retornará do Egito, juntou-se aos líderes das tribos do norte em busca de alívio das tributações e trabalhos forçados, apresentando suas demandas a Roboão. Roboão, em sua resposta inicial, pediu 3 dias para considerar a questão e buscou conselho. Enquanto os anciãos que haviam servido a Salomão aconselharam Roboão a ser um servo do povo, aliviando suas cargas para conquistar sua lealdade, ele ignorou esse conselho sensato. Ao invés disso, Roboão optou por seguir a orientação dos seus amigos de infância, que o encorajaram a aumentar ainda mais as exigências sobre o povo.
A resposta desastrosa de Roboão provocou indignação entre as tribos do norte, que proclamaram sua separação da casa de Davi. Assim, as 10 tribos do norte romperam com Roboão, deixando com apenas as tribos de Judá e Benjamim sob seu domínio. Nesse cenário de divisão e descontentamento, Jeroboão foi coroado como o primeiro rei do reino do norte de Israel. Durante o reinado de Jeroboão e sobre as 10 tribos do norte, ele concentrou seus esforços na fortificação de várias cidades estratégicas, incluindo Siquém e Penuel, com o objetivo de proteger seu reino contra potenciais invasões e solidificar seu domínio territorial. Essas cidades não só serviram como centros administrativos, mas também carregavam significado histórico ligado aos antigos patriarcas de Israel. A divisão do reino entre Israel, no norte, e Judá, no sul, não resultou em paz duradoura. Houve tensões constantes entre Jeroboão e Roboão de Judá. Inicialmente, Roboão planejou uma guerra para reunir as tribos do norte sob seu reinado, mobilizando uma grande força militar. No entanto, suas intenções foram interrompidas por uma intervenção divina através de Semaías, o profeta, que o instruiu a desistir da guerra, pois era uma questão entre irmãos israelitas. Apesar disso, conflitos esporádicos continuaram a ocorrer. Após a sucessão de Roboão por seu filho Abias em Judá, os conflitos entre os dois reinos escalaram para uma batalha decisiva durante o reinado de Abias. Segundo o relato de 2 Crônicas 13, Abias liderou suas forças contra Jeroboão e em uma confrontação significativa. Durante o reinado de Jeroboão sobre as 10 tribos do Reino do Norte, ele enfrentou desafios tanto internos quanto externos. Internamente, Jeroboão enfrentou tensões contínuas com o Reino do Sul, liderado por Roboão de Judá, resultando em conflitos esporádicos ao longo de seus anos de reinado. Externamente, o Reino de Israel sob Jeroboão também teve que lidar com ameaças de potências estrangeiras, mais notavelmente o Egito. O registro bíblico menciona que durante o 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, faraó do Egito, invadiu o reino de Judá, capturando várias cidades e levando tesouros do Templo de Jerusalém. Embora não haja menção explícita de uma invasão egípcia ao reino de Israel sob Jeroboão fontes históricas sugerem que cidades israelitas também foram afetadas pela campanha de Sisaque. Essas ameaças externas, juntamente com os conflitos internos e a instabilidade política, marcaram o reinado de Jeroboão como um período desafiador para o reino de Israel. A idolatria durante o reinado de Jeroboão marcou um período sombrio na história de Israel. Ao perceber o risco de perder o controle sobre seu povo devido à peregrinação a Jerusalém para adoração no templo, Jeroboão tomou uma decisão que teria profundas consequências espirituais e morais para as tribos do norte. Ele ordenou a criação de 2 bezerros de ouro e declarou ao povo que esses ídolos eram os deuses que os haviam tirado do Egito. Esta ação não apenas violou o mandamento claro de Deus contra a idolatria, mas também introduziu práticas religiosas que desviaram Israel do verdadeiro culto ao Senhor. Jeroboão tentou estabelecer um sistema de adoração paralelo, substituindo o culto centralizado em Jerusalém pelo culto aos bezerros de ouro em Betel e em Dan. Essa idolatria não apenas corrompeu a adoração a Deus, mas também comprometeu a integridade espiritual e moral da nação. O legado de Jeroboão, apesar de sua habilidade política e administrativa, ficou manchado pelos pecados de idolatria que ele instaurou. Seu reinado, que durou 22 anos, é lembrado como um período de declínio espiritual para Israel, onde os reis subsequentes frequentemente seguiram o exemplo de desobediência estabelecido por ele. A idolatria introduzida por Jeroboão lançou uma sombra sobre a história de Israel, servindo como um lembrete das consequências graves da rebelião contra Deus e da tentação de buscar poder e segurança fora de sua vontade. O reinado de Jeroboão ficou marcado não apenas pela idolatria através dos bezerros de ouro em Betel e Dan, mas também pela manipulação do sistema religioso estabelecido por Deus.
Jeroboão perverteu o culto ao Senhor ao estabelecer centros de adoração não autorizados estrategicamente localizados em seu reino, em Betel e em Dan. Esses locais não apenas desviaram o povo de adorar no templo em Jerusalém, como também substituíram a adoração ao verdadeiro Deus por práticas idolátricas. Além disso, Jeroboão desconsiderou as ordenanças divinas ao nomear sacerdotes de entre todas as pessoas, não apenas dos levitas designados por Deus para servir no sacerdócio. Esta ação comprometeu a pureza e a santidade do culto a Deus, estabelecendo um sacerdócio ilegítimo que não tinha a bênção divina. Outra tentativa de Jeroboão de consolidar seu poder religioso foi a instituição de uma festa no 8º mês, no 15º dia, imitando a festa dos tabernáculos que era observada no 7º mês. Esta mudança arbitrária na data não foi autorizada por Deus e representou mais um esforço de Jeroboão para criar um sistema religioso paralelo, afastando o povo da verdadeira adoração prescrita por Deus e mantendo o controle sobre suas práticas religiosas. Assim, Jeroboão não apenas falhou em manter a fidelidade ao Senhor, mas também corrompeu o culto e o sistema sacerdotal de Israel, deixando um legado de desobediência que impactou profundamente a nação durante e após seu reinado. O confronto entre o profeta de Judá e Jeroboão em Betel foi um momento crucial que revelou a obstinação e a falta de arrependimento do rei. Enviado por Deus, o profeta de Judá proclamou uma mensagem de juízo contra o altar que Jeroboão havia erguido para seus ídolos. Ele profetizou que um descendente de Davi, chamado Josias, viria e desonraria aquele altar, queimando ossos humanos sobre ele como sinal do juízo divino. Quando Jeroboão ouviu a profecia, não apenas rejeitou a mensagem como também tentou prender o profeta. No entanto, sua tentativa foi frustrada quando sua própria mão secou, incapaz de ser recolhida até que o profeta intercedesse por ele perante o Senhor. Ao mesmo tempo, o altar se rachou e as cinzas se derramaram, cumprindo exatamente o que fora profetizado como sinal da autenticidade da mensagem divina. Esse evento destacou a teimosia de Jeroboão e sua recusa em se arrepender dos seus pecados e voltar ao Senhor. Apesar do aviso claro e do juízo imediato testemunhado diante de seus olhos, Jeroboão persistiu em seus caminhos rebeldes e idolátricos, ignorando as advertências de Deus e endurecendo seu coração contra a verdade revelada. Assim, a falta de arrependimento de Jeroboão foi um dos principais motivos que levaram ao declínio espiritual e moral do reino do norte de Israel durante seu reinado e além, servindo como um triste exemplo de como a desobediência pode afastar uma nação da bênção e do favor de Deus. O cumprimento da profecia do homem de Deus de Judá, pronunciada contra o altar de Jeroboão em Betel, ocorreu durante o reinado do rei Josias, aproximadamente 300 anos após o incidente original. Josias foi um rei notável pela sua devoção a Deus e pelo esforço incansável em promover reformas religiosas em Judá e Israel. Ele empreendeu uma grande purificação na terra, destruindo os altares idólatras e eliminando os locais de culto pagão que haviam sido estabelecidos ao longo dos anos. Ao chegar a Betel, Josias encontrou o altar que Jeroboão havia construído e que havia se tornado um símbolo de apostasia e desobediência a Deus. Em cumprimento direto à profecia do homem de Deus de Judá, Josias queimou sobre aquele altar os ossos dos sacerdotes idólatras que haviam servido ali, desonrando aquele lugar de idolatria. Esse ato não apenas demonstrou o juízo divino sobre a idolatria, mas também a fidelidade de Deus em cumprir suas palavras, mesmo após séculos desde sua pronunciação inicial. Assim, a profecia contra Jeroboão e seu altar em Betel, proclamada pelo homem de Deus de Judá, finalmente se concretizou durante o reinado de Josias, destacando a seriedade com que Deus trata a desobediência e a idolatria, mas também sua disposição em ouvir a oração e manifestar graça, quando há arrependimento e retorno sincero a Ele. O pecado de Jeroboão, ao introduzir a idolatria em Israel, teve profundas e devastadoras consequências espirituais para o povo e para sua própria família. Ao afastar o povo da verdadeira adoração a Deus, Jeroboão estabeleceu um padrão de desobediência que perdurou por gerações,
levando à decadência espiritual do reino do norte de Israel. A profecia do juízo divino sobre Jeroboão e sua casa foi pronunciada pelo profeta Aías de Siló. Mesmo cego devido à idade avançada, Aías foi avisado por Deus da chegada da esposa de Jeroboão, que procurava saber o destino de seu filho doente, Abias. Apesar de disfarçada, Aías reconheceu quem ela era e proclamou a palavra do Senhor, e a casa de Jeroboão seria cortada e destruída por causa da idolatria e dos pecados cometidos contra Deus. A doença e morte prematura de Abias, o filho de Jeroboão, foram um sinal do juízo iminente sobre a família real. Além disso, a profecia de Aías se estendia ao futuro do Reino do Norte como um todo, prevendo sua queda e o exílio de seu povo por causa da apostasia. Esses eventos destacam não apenas a seriedade com que Deus trata a idolatria e a desobediência, mas também sua justiça em julgar os líderes que levam seu povo ao pecado. Jeroboão, embora tenha tido oportunidades de se arrepender, escolheu continuar em seu caminho de rebelião contra Deus, resultando em consequências trágicas não apenas para ele próprio, mas para toda a nação de Israel. Em conclusão, a história de Jeroboão nos oferece não apenas um relato histórico, mas também uma poderosa lição moral e espiritual. Ela nos lembra da seriedade do pecado e das consequências devastadoras que ele pode trazer, especialmente quando influencia líderes e guias espirituais. A vida de Jeroboão nos adverte sobre os perigos da idolatria, da corrupção espiritual e da queda moral que podem ocorrer quando nos afastamos dos mandamentos de Deus. Ao mesmo tempo, encontramos na história de Jeroboão um reflexo da justiça e da santidade de Deus. Seu juízo sobre Jeroboão e sua família nos mostra que Deus não tolera o pecado, mas também revela sua capacidade de discernir e honrar aqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo em meio a uma geração corrupta. Portanto, ao estudarmos a vida de Jeroboão, somos desafiados a examinar nossos próprios corações e vidas. Devemos buscar a fidelidade e a obediência a Deus em todas as áreas de nossas vidas, especialmente quando ocupamos posições de liderança ou influência espiritual. Que a história de Jeroboão nos inspire a buscar a Deus de todo o coração e a viver de acordo com seus caminhos, para que possamos evitar os erros do passado e nos fortalecer na fé.